Olá pessoal, estamos aqui retomando o nosso encontro sobre o discurso geográfico, sobre o que é geografia. E assim, neste momento, vamos iniciar nossas discussões sobre as categorias que organizam a questão do método, isto é, que nos ajudam a identificar um movimento geral que o sujeito faz, nós, os sujeitos que produzimos o discurso, que o sujeito faz para perceber o mundo, para tornar essa percepção uma ordenação lógica e a partir daí então construir um discurso que seja inteligível para as outras pessoas, para que a gente possa de alguma maneira, para além da nossa análise geográfica que guardamos na nossa cabeça, isso se torne público, isso se torne um campo de discussão para mais gente, para que a gente possa então de alguma maneira transformar esta nossa relação com o mundo em produção científica, isto é, numa reflexão sistemática. Aí, como vocês já estão vendo neste primeiro slide, nós estamos aqui no primeiro movimento em torno dessas questões que se relacionam aí às categorias do método. Nós vamos discutir a questão da paisagem. Mas vamos, antes de entrar na paisagem propriamente dito, vamos tentar organizar minimamente a nossa cabeça, né? Porque senão fica infernal a coisa não tem por onde escapar. Muito que bem. Então, num primeiro momento, o que nós vamos discutir é a condição de existir da paisagem. Nós estávamos lá pelo terceiro encontro, discutindo o problema da forma, discutindo o fato de que o sujeito, ao perceber o mundo e para que ele possa transformar essa percepção num movimento onde a sua cabeça identifica a distribuição dos elementos que compõem o que está sendo observado, as distâncias, tamanhos, formas e, bom, mais do que isso, a nomenclatura, o nome de cada coisa, o como tudo isso se organiza, a questão, o ponto de partida é de fato a forma. Para que nós possamos então identificar isso do ponto de vista geográfico, existe uma relação muito íntima entre a ideia de forma e a ideia de paisagem. Afinal de contas, a expressão paisagem é uma expressão que significa olhar a superfície ou observar a superfície, a cara, aquilo que está mais evidente num determinado terreno, numa determinada área. E, portanto, essa palavra paisagem é uma palavra de utilização muito ampla. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso ainda, mas ela já era utilizada para identificar o trabalho artístico, para a pintura, principalmente quando a pintura ela entra nesse campo do naturalismo, já tentando identificar então onde estão ou como são, né, os lugares, as montanhas, as árvores, o isso e aquilo. De alguma maneira, a palavra paisagem também se tornou algo bastante cotidiano. Não é anormal, não é raro que a gente veja alguém identificando uma bela fotografia, um calendário onde essas fotografias são geralmente impressas e as pessoas olham, nossa, que bonita paisagem. A paisagem, de alguma forma, está muito associada a essa ideia da beleza. Claro, existem paisagens feias, mas essa ninguém gosta. A grande questão é que, de uma maneira ou de outra, a ideia de paisagem é uma ideia genérica, algo que está na cabeça das pessoas. Ninguém fica aqui imaginando que paisagem é uma categoria da geografia, ou seja lá o que seja. O que é importante nessa altura da nossa conversa é que a paisagem propriamente dita, ela se expressa então enquanto uma dimensão da aparência. Ela já foi identificada inclusive como uma categoria que seria o objeto da geografia, mas como nós já vimos, essa ideia de objeto é uma ideia sempre muito confusa, porque no final das contas aí fica difícil de a gente compreender o significado de como a gente estudaria a tal da paisagem.
se a gente olharia então uma imagem qualquer e aí basta olhar a imagem, a gente começa a olhar ela de direita para esquerda, da esquerda para e então de cima para baixo, do meio para os lados, e assim como é que a gente vai transformar então a paisagem, ela mesmo, num estudo, em alguma coisa que possa ser de fato objeto de reflexão de alguém, para além da ideia de reproduzi-la, para além de identificar alguma harmonia ou desarmonia que valeria a pena ser identificada para as pessoas. E isto são os pintores, fotógrafos, o cinema, muita gente no campo da arte, mesmo na poesia, como a gente vai ver, tem uma relação bastante interessante com a paisagem. E acontece que esta percepção, ela nunca se mostra suficiente para que a gente possa compreender então o mundo, porque no final das contas a ideia de paisagem, a ideia de aparência, a aparência das coisas é a maneira como nós somos capazes de observar alguma coisa sem que a gente pare para refletir. Uma coisa interessante do ponto de vista da paisagem é que a paisagem também virou mercadoria de um dos maiores comércios do século XX e do século XXI. A pandemia criou alguns problemas com relação a isso, mas o turismo, de uma maneira geral, vende paisagens, não é? Assim, o turista que se preze como turista não quer saber quais são os fundamentos ou como as pessoas se relacionam naquele lugar, se aquilo realmente é interessante ou não, se aquelas pessoas têm, como é que elas fazem para sobreviver e que elementos são fundantes do ponto de vista da construção daquelas imagens. O turista, no geral, ele vai passando pelos lugares, vendo a beleza dos lugares, vai tirando fotografias, colocando nas redes sociais, mostrando, fazendo selfies, mostrando, pessoal, eu estive aqui. E aí, isto de alguma maneira é extremamente interessante, afinal, é um deleite para os seres humanos ficar observando a harmonia ou desarmonia das imagens que existem no mundo. Mas isso não é suficiente para se produzir um discurso científico. Isto não é suficiente para que a gente chegue na geografia. O que nós estamos tentando identificar do ponto de vista paisagístico é a percepção que temos das formas do mundo, ou como percebemos as formas do mundo. Muito que bem. Acontece que este movimento de percepção das formas sempre nos obriga, de alguma maneira, a buscar algum tipo de organização. Nós vamos ver isso melhor, porque, se ficássemos exclusivamente observando formas sem que a gente parasse para distribuí-las, para identificá-las, para dar a elas um lugar específico para cada uma, dizer, aquilo lá é um prédio, aquilo é uma rua, ali é uma plantação, ali é um rio, ali é uma montanha, e assim sucessivamente. Simplesmente o que teríamos é uma overdose de diferenças, de formas, mas não teríamos nenhuma compreensão. A grande questão é que, imediatamente, no processo mesmo de percepção das formas, a nossa tendência é ir organizando o caos que está colocado dentro disso. Isso, como nós vamos ver mais para frente, é um dado de todo o processo civilizatório. Uma das coisas interessantes dentro disso, a gente já andou discutindo um pouco o texto do Lefebvre, falando sobre o papel dos lugares e tal, e citamos aqui o Gênesis. E a ideia de que Deus criou o mundo e aí quando ele viu que aquilo tudo estava um tanto quanto confuso, um tanto quanto caótico, ele começa a botar ordem nisso tudo. De alguma maneira, grande parte das grandes cosmologias está muito associada à ideia de que a primeira percepção é sempre uma percepção confusa, caótica, e que os deuses, ou as pessoas, ou os espíritos, ou seja lá quem for, de alguma maneira vai colocando ordem no mundo, distribuindo coisas, colocando mais à direita, mais à esquerda, né? Fazendo inclusive coisas bastante que exigem muita imaginação da nossa parte.
no caso do Gênesis, quando se propõe a ideia de que Deus tirou a luz das trevas. Não é uma coisa muito simples de se compreender, mas de qualquer maneira essas questões estão colocadas no sentido de ordenar, separar, identificar, colocar ordem no caos. E esse sentido, então, é aquilo que nós denominamos aqui de território. O território é o processo pelo qual o sujeito coloca a ordem na sua observação. Ele identifica as formas do mundo pelos seus sentidos e vai, num processo de identificação, ele vai colocando uma certa ordenação, vai identificando o caráter distributivo coabitacional dos elementos que ele observa. Por isso mesmo, ele identifica que diferentes coisas, às vezes até bastante contraditórias, estão convivendo, né, entre si, estão ali naquele momento estimulando os seus sentidos, o seu olhar, o seu tato, o seu ouvido e etc. Tal. Muito que bem. A partir daí, a partir dessa percepção, existe então a questão da geografia propriamente dita. Este sujeito que observa as formas e que identifica então esse caráter distributivo que elas possuem, precisa fazer algum tipo de pergunta, isto é, ele precisa se perguntar onde estou, e a construção dessa resposta é, na verdade, a construção de uma região, isto é, aquilo que seja a sua casa e os limites da sua casa e que identifique, então, certos comportamentos e condições e momentos e tudo mais, seja no trabalho, na rua, no ônibus, no trem, no avião, seja lá onde seja, de alguma maneira, estar ali, estar num determinado lugar implica num conjunto de determinações e na identificação dos limites daquele processo. Assim, quando olhamos ou tentamos construir um mapa e nos perguntamos, bom, eu quero saber o onde da bacia amazônica, e o onde da bacia amazônica nos dará uma determinada delimitação, uma determinada cartografia, que não é o onde da bacia paranaica, que não é o onde do Nilo, que não é o onde de nenhum outro rio do mundo. Assim como a ideia de fazer um mapa da Cordilheira dos Andes não é a mesma coisa que fazer um mapa dos Alpes, que não é a mesma coisa que fazer um mapa das Montanhas Rochosas, ou seja lá o que for. Assim como o mapa da cidade de São Paulo não é igual ao mapa da cidade de Goiânia, assim vai. Nós olhamos para uma coisa, observamos as suas formas e fazemos uma pergunta, o onde de um determinado fenômeno, o onde de uma determinada processualidade, e a resposta disso é sempre uma regionalidade. Vamos discutir isso paulatinamente, passo a passo, e vamos dar então agora início à discussão sobre o significado de paisagem. E essa é a questão que vai imprimir, digamos assim, todo o conjunto de encontros que vamos ter nos próximos capítulos, né, dessa nossa discussão. Muito que bem. Então, vamos começar a exercitar aqui o nosso sentido visual, a nossa capacidade de ver imagens, né? E aqui nós temos então a pergunta: o que é que nós vemos quando vemos uma paisagem? Esta é uma pergunta bastante carregada de muitos sentidos, cujo objetivo, no final das contas, é construir uma espécie de armadilha conceitual. Muito bem, então o que é que nós vemos quando nós vemos uma paisagem? Neste caso, nós vemos uma caverna. É uma caverna que fica lá na Grécia, lindíssima, não é? Uma fotografia lindíssima. O fotógrafo foi muito feliz ao tirar essa imagem, ao capturar essa imagem com a sua máquina e está nos dando aí uma ideia de profundidade. Vemos aí o céu ao fundo com as suas devidas nuvens, vemos a luminosidade entrando pela caverna e refletindo então diferentes cores pelas paredes da caverna, pela água que está na sua base, né? As rochas e, bom, vamos vendo esse conjunto de diferenças.
Então, quando nós olhamos essa paisagem, o que é que nós vemos? Uma paisagem? Não, nós vemos uma caverna. A grande questão é que a paisagem é o ato de ver, o ato de observar, o ato de perceber. Mas o que nós vemos de fato é a caverna, não é? Porque, bom, vamos ponderar que se eu posso chamar esta caverna de paisagem, posso chamar também esta imagem noturna de Hong Kong de paisagem. E, bom, Hong Kong e uma caverna na Grécia não é nem de perto a mesma coisa. Claro que aqui nós temos formas, aqui nós temos luzes, aí nós temos edifícios, nós temos nuvens, nós temos uma série de referências, montanhas ao fundo, torres de tudo quanto é tipo, árvores e tal, e parques, e temos aí um conjunto imenso de situações, mas o que nós temos de fato é uma imagem aérea de Hong Kong. A ideia de que a imagem aérea de Hong Kong e a caverna são ambas paisagens é porque, de alguma forma, a grande questão é que nós, sujeitos dessa percepção, estamos observando formas, estamos observando a superfície, estamos observando a aparência das coisas. E nesse sentido, então, tanto uma quanto outra são paisagens porque são a relação que nós temos com as formas. Mas uma coisa é uma caverna, outra coisa é a cidade de Hong Kong. Da mesma maneira que nós não podemos confundir a cidade de Hong Kong com a cidade do Rio de Janeiro. Estamos olhando aí o Rio de Janeiro através de uma imagem aérea que por trás do Cristo Redentor temos lá a Baía da Guanabara ao fundo, né? Essa maravilha que é a paisagem do Rio de Janeiro. Mas a paisagem é do Rio de Janeiro, não é uma coisa qualquer, não é um sentido qualquer. Isto é, eu estou observando imagens do Rio de Janeiro. E estas imagens não são quaisquer imagens. Uma coisa é eu observar, digamos, imagens que estão associadas diretamente ou capturaram diretamente a zona sul do Rio de Janeiro, ou imagens que capturaram os morros, as favelas, as imagens que capturaram e que identificam, então, esses processos de invasão da polícia nos morros do Rio de Janeiro e as chacinas que acabam resultando de tudo isso, essa grande implicação social que envolve, então, o significado de ser o Rio de Janeiro. O fato de estarmos na praia, em plena zona sul, aquela beleza, tudo isso, aquele monte de prédios muito bonitos, aquelas pessoas bonitas, todo mundo na praia, aparentemente a vida feliz, mas nas nossas costas está o morro, está a favela, está, de alguma maneira, uma outra paisagem. Ambas, vistas ao mesmo tempo, nos mostram, então, todo um processo muito diferenciado. E cada momento que os nossos sentidos observam a imagem de um determinado lugar, o que nós vemos é o lugar. O ato de ver é a paisagem propriamente dita, é a condição que o sujeito tem de observar a aparência das coisas, a forma das coisas, a forma como elas se expressam, as formas da maneira como se expressam aos nossos sentidos. É disso que nós estamos falando quando falamos de paisagem. Não é alguma coisa que possa ser materializada. Não existe uma paisagem como coisa. Existe a paisagem enquanto uma ação de um sujeito. A paisagem, enquanto coisa, é a coisa que o sujeito está vendo. Isto é, nos exemplos que nós demos até agora, uma caverna, a cidade de Hong Kong, a cidade do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, o Cristo Redentor, e etc, e etc. Mas também pode ter outros sentidos. No caso, por exemplo, essa é uma aldeia indígena no Brasil. Isto significa que, de alguma maneira, estamos vendo outra coisa.
é uma paisagem? Sim, porque estamos observando e desconhecemos os dados, os fundamentos e tal, mas observamos as formas. As casas não em nada se parecem com Hong Kong, em nada, em absolutamente nada, salvo algumas áreas verdes que a gente viu lá nos parques que existem e que aparecem na fotografia de Hong Kong. Em nada isso se parece com o Rio de Janeiro, em nada. Mas é uma aldeia indígena. E ao olharmos isso, o que é que nós vemos? Uma paisagem? O ato de ver, o ato de perceber, sim, é uma paisagem. Mas o que nós vemos de fato é uma aldeia indígena. Isto que diferencia a condição genérica de existir enquanto paisagem e a condição específica da observação do sujeito. Isso é uma diferença brutal do ponto de vista da ciência. Nós olhamos o fenômeno, as coisas, não nos resolve esta generalização se essa generalização não for um identificador que nos permite reconhecer o fenômeno propriamente dito, aquilo sobre o qual a gente se debruça, a gente quer discutir, a gente quer estabelecer algum tipo de relação. Então, nesse sentido, uma das questões mais importantes de tudo isso é identificar que o sujeito, ele é o elemento fundante do processo de construção do conhecimento. Ele tem uma dúvida ou um conjunto de dúvidas. E a sua dúvida, o seu conjunto de dúvidas é que o dispõe a fazer perguntas ao mundo. Mas o que é isso? Por que isso está distribuído dessa maneira? O que é que está fazendo esta praça bem no meio aí dessas casas tão diferentes? Que árvores são essas? Que papel elas têm? Por que é que esta área central ela está completamente desmatada? Ela não tem nenhum verde, mas em compensação o entorno, e quanto mais longe vai ficando, mais vai se densificando a vegetação, e assim eu vou observando coisa por coisa, vou vendo, e isto vai me provocando perguntas. Mas a observação é a observação, é algo genérico. Quando eu observo uma parede ou observo o mundo a partir de um visor numa astronave, eu observo, observar, mas o que eu vejo, as escalas e o significado que estão atrás disso não é a mesma coisa. Essa é uma questão de fundamental importância. Uma coisa é identificarmos então aquela caverna, lá Hong Kong, lá o Rio de Janeiro, lá a aldeia indígena. Outra coisa é observarmos uma plantação de soja tal como essa que nós estamos vendo. Nada tem a ver com a aldeia indígena, nada tem a ver com as áreas urbanas, nada tem a ver com áreas preservadas como aquela caverna grega, nada tem a ver. O que nós estamos olhando é um monte de plantas de soja, de plantação, uma grande plantação de soja, toda ela arruada, né? Assim, com as linhas geometricamente definidas, com a distância entre cada uma das plantas muito bem definida para que o nível de produtividade seja o maior possível. Aí está a máquina e o trator, portanto, para fazer com que tudo isso dê sentido de produtividade e assim por diante. Então, o que é que vemos quando vemos uma paisagem? Neste caso, uma plantação de soja. Essa que é a questão, não é? Esta é a relação e a grande dificuldade, a grande, digamos, um fio da navalha, aquilo que é muito delicado do ponto de vista do entendimento do que é o papel do sujeito quando ele é o observador e qual é ou quais seriam as categorias e os conceitos, não é, que nos permitiriam então identificar o papel desse sujeito. No caso, olhar, ver, entender, perceber, tatear a paisagem é uma coisa genérica, que não nos explica.
Na verdade, só nos diz o seguinte, que nós fazemos isso. Nós olhamos, percebemos com todos os nossos sentidos as formas do mundo. Isto nós fazemos. Mas que mundo é esse? Que formas são essas? Isto é outra história. Isto é o que dá materialidade à minha relação com o mundo. Não é? Isto é outra história. Por isso mesmo, as diferentes maneiras de perceber o mundo. A existência do mundo independe da minha existência. Isto é uma questão fundamental. Antes de eu nascer, o mundo existia. Depois que eu morrer, ele continua existindo. Não vai ser o mesmo, claro. Pelo menos, eu imagino que não. Mas, assim, de qualquer forma, vai ser o mundo sem a minha presença. Mas o mundo continua. O mundo existe independentemente de eu estar em todos os lugares. Eu tenho a certeza de que neste momento que eu estou aqui falando, as cidades do mundo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Londres, Hong Kong, etc. e tal, elas continuam existindo. Não estou lá, não estou vendo, não estou percebendo, mas elas existem. A materialidade do mundo é um dado. Não é uma confusão da minha cabeça, as coisas não existem simplesmente para que eu as perceba e depois, quando eu viro as costas, elas desaparecem. A grande questão é que essas coisas existem enquanto materialidade do mundo, independentemente da minha capacidade de perceber ou não. O mundo é aquilo que ele é, vamos imaginar nos conceitos mais cotidianos. O mundo ele é redondo, é uma esfera levemente achatada nos polos, e já era assim quando os caçadores-coletores nem mesmo pensavam nisso. Já era assim quando a Igreja Católica e mesmo no Império Romano, ou mesmo outros tantos, imaginavam que era um prato sustentado com água para tudo quanto é lado, ou então uma coisa qualquer sustentada em cima de elefantes que se sustentavam em cima de tartarugas, e assim sucessivamente. Não importa o que nós pensamos sobre o mundo existe independentemente do nosso desejo, independentemente daquilo que nós somos capazes de conhecer ou não. E isso é uma questão fundamental. Sem isso não haveria ciência. A outra coisa é que a percepção da externalidade é uma condição da nossa sobrevivência. Isso é uma condição básica. Se nós não temos nenhuma condição de perceber a externalidade, não temos como resolver o problema da nossa existência. Isto é, não sabemos se o que está à nossa frente ou o que possa ser dominado pelas nossas mãos, seja lá o que for, é uma arma ou uma comida. Se está envenenado ou não, se está estragado ou não, se as pessoas que estão ao nosso lado estão ali para ajudar ou estão ali para nos destruir. Se nós não temos a percepção da externalidade, não há como sobreviver. E nesse sentido, portanto, esta percepção, que num primeiro momento é uma percepção de formas, também, não só, mas também de formas, e que nos permite então reconhecer esse caráter distributivo, esta é uma percepção da sobrevivência, não tem saída, não tem como a gente resolver isso. E o domínio dessas relações simbólicas organiza a memória dessas relações. Isto é, quando nós olhamos e aprendemos já desde criança que uma coisa é uma casa, outra coisa é um automóvel, outra coisa é uma bicicleta, outra coisa é o ônibus, outra coisa é o trem, outra coisa é o avião, quando nós entendemos então a diferença entre o lugar de uma plantação e o lugar onde está já envenenado, o lugar onde já é um deserto, não tem como plantar, e assim sucessivamente, quando nós vamos aprendendo cada uma dessas coisas, a percepção dessas coisas, ela já está, digamos, a serviço de nos dar a condição de pensar sobre o mundo. Por quê? Porque nós ordenamos. Porque ao saber que coisas são, nós estabelecemos então significados. Às vezes erramos, às vezes não. Quando erramos, bom, olhamos para um lado, olhamos para o outro, achamos que não vem vindo nenhum carro e a gente vai e às vezes isso não dá certo. Às vezes estamos dirigindo, imaginamos que é possível ir a 180 por hora, mas às vezes isso não dá certo.
Às vezes olhamos as coisas, mas avaliamos mal. Às vezes olhamos e avaliamos bem. Nesse sentido, então, este processo com a externalidade, essa capacidade de identificar significados, inclusive em lugares onde nunca tivemos, isto é fundamental para a nossa sobrevivência. E é fundamental para a nossa sobrevivência porque é uma capacidade que organiza a nossa cabeça, que nos permite colocar um pensamento ao lado do outro e dar a isso um sentido, perceber a processualidade que está ocorrendo no mundo, no nosso entorno ou a milhares de quilômetros, saber dos riscos. Dentre os diferentes movimentos que nós temos, bom, um deles envolve, por exemplo, a questão da guerra, a questão do clima, do aquecimento global. O aquecimento global existe de fato ou não? Essa é uma discussão interessante para se fazer, porque de alguma maneira está diretamente associado às formas pelas quais a nossa sociedade tenta recompor, redefinir tudo aquilo que ela construiu nesses últimos 500 anos aproximadamente. Isso tudo será possível? Não será? Precisamos compreender essas coisas, e essa compreensão envolve esta capacidade de perceber a nossa externalidade, e ao perceber essa externalidade, esta percepção não se resolve em si mesma, porque ela precisa ser qualificada, ela precisa ser identificada, ela precisa fazer parte de um processo. A gente volta no próximo encontro. Um abraço a vocês, até mais.